Mensagem canalizada no dia 17 de agosto de 2023. Saudamos a todos na frequência do amor e da luz. Na jornada ascensional dos seres, na medida em que iniciam o processo de despertamento para a realidade da vida maior que os cerca, assim como despertam para a sua verdadeira identidade de seres divinos, começam sutilmente a implementar pequenas mudanças em seu modo de viver, que refletem os novos entendimentos que vão adquirindo sobre a vida, bem como a nova percepção que se abre aos seus sentidos e lhes permite sentir as ocorrências da vida em um outro patamar. Assim sendo, primeiramente, os seres se desvinculam dos vícios que mantinham, pois não há liberdade genuína na presença de vícios de qualquer ordem. Quem cultiva vícios não consegue ser protagonista da sua própria vida, pois é a serviço do vício que sua vida se ordena. Ao se libertarem dos vícios, o segundo passo é observar a si mesmo e identificar qual relação mantém com as 3 principais pedras de tropeço que derrubam moralmente grande parte dos seres que pelo planeta Terra transitam, que são o sexo, o dinheiro e o poder. Isso porque, por detrás destas pedras, estão as ilusões e os principais equívocos mantidos pela matriz do medo. É por meio destas pedras que se manifestam o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a necessidade de domínio, assim como o desrespeito ao outro por consequência do não reconhecimento da própria divindade. Enquanto observa os seus ímpetos e movimentos referentes a estas 3 pedras e consegue encontrar um lugar de equilíbrio para si mesmo frente a esses desafios, os seres iniciam a terceira etapa do seu processo de despertamento, que é a identificação da manifestação de 2 energias que costumeiramente os distraem dos compromissos que assumiram para esta existência, não lhes permitindo focar no que aqui vieram fazer. São as energias do julgamento e do controle. A energia do julgamento se manifesta a partir da dificuldade que temos em reconhecer a nossa própria sombra, pois caso a reconhecêssemos verdadeiramente, não teríamos a menor condição de avaliar a conduta de quem quer que seja, de modo que o ato do julgamento surge a partir do reconhecimento de algo que não aceitamos existir em nós mesmos. Por isso, a necessidade de rejeitar no outro o que ele espelha de nós. Por outro lado, quando avançamos no processo de despertar e compreendemos o sentido da unidade, do divino que habita em todos os seres, resolvemos, em definitivo, a nossa falsa necessidade de julgamento, uma vez que nesse estágio do nosso processo ascensional, a separação deixa de existir e nos sentimos parte de algo maior que em tudo se manifesta. A energia do controle, por sua vez, é a expressão direta da energia do medo, que traz o olhar de desconfiança e de insegurança sobre tudo o que nos acontece, pois o medo nada mais é do que a negação do amor. Enquanto o amor é sustentado pela verdade, o medo se sustenta na ilusão, na criação mental, na especulação do que poderá nos acontecer de mal no futuro. É o medo
cultivado em camadas profundas do inconsciente, que deixa as pessoas reativas, explosivas, desconfiadas, inseguras, ansiosas, depressivas e sem esperança no futuro. Assim sendo, para não fazer contato com tudo isso, a própria matriz do medo cria o sistema de controle, por meio do qual o ser cultiva a ilusão de que tudo em seu entorno funcionará melhor se for conforme a sua vontade e o seu entendimento. Com essa postura inconsciente, os seres criam para si mesmos as prisões, nas quais mantêm as suas almas apequenadas e a sua essência divina apagada. Essas prisões são os circuitos mentais elaborados pelas crenças limitantes, que vão dizer que os seres não podem fazer isso porque é pecado, ou têm que fazer aquilo porque é tradição, ou devem fazer aquilo outro porque todos estão fazendo, ou porque algum guru disse que deveriam fazer, ou devem fazer porque está na moda, está em alta, é cult e por aí seguem as ilusões. São várias razões, várias caixas limitantes e em muitos casos, nenhuma delas expressa o que verdadeiramente faz sentido ao ser essencial, livre e amoroso que está sufocado por debaixo de todo esse sistema de controle. E tudo isso somente ocorre porque não estamos identificados com os seres divinos, sábios, justos e amorosos que somos. Desta forma, ficamos aguardando que venha de fora algo que faça sentido em nossas vidas, quando na verdade o sentido maior está dentro de nós e diz respeito ao amor essencial do qual somos constituídos, de modo que estes comportamentos padronizados e ordenados por diversos meios não representam a maravilha de seres que somos em essência. Assim sendo, esse jogo de ilusão termina quando realizamos o reconhecimento de toda essa movimentação e simplesmente nos retiramos do jogo, o que na prática significa trazer a nossa consciência para observar esta movimentação e reconhecer as armadilhas que a nossa mente cria, de modo que sobre o contexto que se apresenta neste agora, realizamos escolhas condizentes com a nossa capacidade atual de entendimento e de percepção. Saímos do automatismo, do vitimismo e assumimos o protagonismo consciente de nossas existências de uma vez por todas, experimentando novos conceitos, novos olhares, novas percepções e novas condutas, todas elas inspiradas pelo que de genuíno se passa em nossos corações. E assim seguimos a nossa jornada de maneira muito mais leve, pois não carregamos mais conosco a necessidade de julgar ninguém, e muito menos a necessidade de controlar todas as coisas. Realizamos a nossa parte com consciência e gratidão, e isso é suficiente para encher a nossa alma de felicidade e de contentamento. Felicidade essa que surge da consciência que se pacificou ao longo do caminho. Fiquem em paz, amados seres, na divina paz que se faz presente na alma de todo aquele que conquista com amor os espaços de sombra que antes havia em seu interior. Somos irmãos.